Boa noite. Boa noite. Por conta dessa movimentação, nós não vimos a homilia de hoje, espero que vocês tenham visto, mas nossa intenção é tentar andar a aula, passar a matéria de pecado, para que tenha tempo para um processo de reflexão ainda hoje dentro da aula. Vocês vão ter 3 aulas de reflexão, estamos chegando no período da quaresma, que é um período de purificação e reflexão. Então nós temos uma aula hoje com reflexão, vamos ter com pecado, aí vamos ter uma aula de indulgências que fala sobre como cancelar as penas temporais do pecado, e depois tem posicionamento da igreja junto a causas sociais modernas. E aí nós entramos na quaresma. E entramos também numa nova fase do OCIA, que é a fase de purificação e iluminação. É a fase reflexiva que nós nos preparamos para a vigília pascal, para a Páscoa, tá? Para o sacrifício de Cristo. O pecado. O que é o pecado? Quem define o pecado? Vamos lá. Qualquer comentário. O que é um pecado? Se alguém falar assim, quero falar sobre o pecado, fala assim, mas o que é o pecado? É algo que desagrada a Deus. Algo que desagrada a Deus. Que coloca barreira entre você e Deus. Que coloca uma barreira entre você e Deus. Te afasta. Que te afasta de Deus. Todas as definições certas. Que ofende a Deus. Que ofende a Deus. A natureza e a essência do pecado, o primeiro pecado, foi com nossos pais Adão e Eva, que trouxe ao mundo a dor, o trabalho, a morte. Trouxe para esse pecado, o pecado original para todos nós que nascemos, e nós então somos libertos do pecado original através do batismo. No processo do batismo é exatamente o momento em que o pecado original e todos os outros pecados são retirados de você. Você recebe então a graça santificante, passa a fazer parte do corpo de Cristo, e aí todos os sacramentos que alimentam a graça santificante são aquelas graças que te alinham e te motivam no seu caminho da santificação. É energia, é a gasolina para que você consiga movimentar o carro. Mas se você não tiver condições de receber a graça santificante, essa graça não vai te alimentar nessa direção. Então, para que você tenha condições, você tem que ter o batismo. Antes do batismo, você não faz parte do corpo de Cristo. Não fazendo parte do corpo de Cristo, ele não tem como te alimentar da graça dele. Você é criatura de Deus, você não é filho de Deus. Então, a importância é que o batismo permite que você comece a receber graças santificantes. Então, quando você casar, o casamento é santificante. Você recebe graça e um anjo da guarda do casamento para te ajudar nesse processo de caminhar junto com a sua esposa. E a sua esposa ou seu marido passam a ser Cristo. O casamento é a união dos dois com Cristo. E o padre ajuda na celebração. Porém, a cerimônia é entre o casal e Cristo. Quando você faz a confissão, você então tem o perdão sacramental. Tem a força do perdão que foi dado aos apóstolos. De Jesus para os apóstolos. A quem perdoardes aqui será perdoado, a quem não perdoardes não será perdoado. É uma graça santificante. Então, na possibilidade do casamento, uma pergunta que pode se casar sem ser batizado? Pode-se. Principalmente, assumindo que você queira casar na igreja, você vai casar na igreja, então você passa um processo. O que acontece? É um casamento que é reconhecido e abençoado por Deus, mas não permite aquele casal receber ainda a graça santificante. É um casamento porque a entidade do casamento existe desde o início dos tempos. Então a igreja reconhece que é um casamento. Mas aí, no momento que aquela pessoa der continuidade e for batizado, automaticamente aquela pessoa passa a ser o filho de Cristo. Ou seja, a próxima graça santificante do trabalho do matrimônio, a próxima graça resultante do trabalho do matrimônio já é santificante. Então aquela pessoa, então, a partir de então, começa a ser alimentado para alimentar o matrimônio e para influenciar, então, a igreja doméstica como resultado do matrimônio, que são os filhos. E o início, a primeira célula da igreja católica, que é a igreja doméstica. Tudo bem? Então, o pecado é a palavra, um ato ou um desejo, uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Então, como fala, qualquer coisa que nos afasta
de Deus, que ofende a Deus, que quebra essa nossa aliança. Porque a nossa intenção de participar de uma comunidade e de uma religião é de se religar a Deus. Essa ruptura que aconteceu com a queda, com a saída de Adão e Eva, com o ato de Adão, com o pecado original, nós então buscamos como é que nós podemos nos reconectar com Deus. Então, quando nós falamos, nós buscamos a comunhão eterna, essa comunhão, essa reconexão com Deus, como éramos conectados antes do pecado original. A mais pura conexão possível é a visão beatífica, é viver na eternidade do Pai, a felicidade e a glória do Pai. Então, a comunhão no mundo é um prelúdio para a comunhão no céu. Por isso, uma das grandes importâncias da comunhão, da hóstia, da comunhão, é exatamente você estar vivendo ali, num momento pequeno, a comunhão física que um dia vai acontecer no céu. Naturalmente, pressionado pelas tentações do mundo, mas no momento da comunhão, você está vivendo esta, é um prelúdio para o que nós vamos viver na eternidade. Inicia-se com a queda de Adão e Eva. Isso aqui está tranquilo. Alguma pergunta então? Está tranquilo? Para que haja o pecado, é necessário que hajam 3 coisas. Primeiro, advertência. O que é advertência? A advertência é aquilo que quando você vai fazer, você pensa assim, isso não é legal. Não sei se isso é certo. Várias formas. Assim, se eu fizer isso, eu vou me sentir confortável de contar para os meus filhos? Não? Tem alguma coisa errada. Se eu fizer isso, você começa isso em mecanismos naturais, quase que imediatos, que te falam essa atitude é legal ou essa atitude não é boa. Isso é a advertência. Quanto maior a vida de oração, quanto mais próximo de Deus, mais você é alimentado e transformado internamente para que sua antena, que inicialmente é pequenininha, seja uma antena de satélite. Ou seja, você vai notar com muito mais rapidez as coisas que não gratificam a Deus. E aí você rapidamente não consente. Que é a segunda parte, consentimento. Existe sentimento e consentimento. Sentimento é sentir raiva. Consentimento, alimentei a raiva. Mas é verdade mesmo, aquele cara não presta, aquela mulher não sei o que lá. Você consentiu. Você permitiu que o sentimento passasse a fazer parte de você. Agora, se você sentiu a raiva e fala, perdoa, Deus, eu te perdoo, não quero movimento, não quero carregar, eu renuncio a esse sentimento. Você não consentiu, você sentiu. E sentir é humano, a nossa natureza. Somos humanos. Sentimos raiva, sentimos inveja, sentimos gula, sentimos luxúria, sentimos. Agora, daí a você se permitir desenvolver, é o segundo ato, é o consentimento. E o terceiro, matéria grave, é a ação. O consentir constantemente é a ação de se permitir aquele pensamento. Então, a ação não é só a ação física. A ação também é você continuar pensando naquilo. Alimentou, olhou aquele cara, olhou aquela mulher, teve desejo, alimentou aquele desejo, como continua pensando, você não agiu, você não foi lá, você pecou. Em atos, pensamentos ou omissão. Lembra do credo? Então, o ato de você exercitar o sentimento é um ato, é uma ação consciente. Então, é pecado. Você pode, por favor, repetir como você disse que a gente, ao se ver diante de um ato pecaminoso, que você sabe que aquilo está errado, que você não tem a permissão, como é que você falou? Que você deve pensar consigo mesmo? É individual, você tem que bloquear aquele pensamento, entendeu? Então, por exemplo, eu pessoalmente, se eu estou numa situação de raiva, começou a situação e eu começo a imaginar discutindo com aquela pessoa, batendo boca com a pessoa, eu peço, me ajuda meu anjo da guarda, vem comigo nessa conversa. Vem comigo nessa conversa. Tipo, peço força, porque com o anjo da guarda eu não vou brigar.
Eu tenho uma entidade celestial do meu lado me ajudando, não vou brigar, não vou bater boca. termo bem legal. Eu renuncio. Eu renuncio. Pronto. Isso eu falo mesmo. a esse Renuncio a esse sentimento. Eu renuncio. Em nome de Deus, eu renuncio. Aí às vezes eu passo, me ajuda. Porque assim, me ajuda porque não está indo embora. A raiva é grande, né? Me ajuda, vem comigo, vem comigo, me ajuda. Eu peço mesmo, me ajuda, vem comigo. Porque aí eu já até parei de pensar, né? Sabe assim, já saiu da minha cabeça aquilo. Mas eu falo, eu renuncio é o termo que eu uso muito. Renuncio a essa emoção. Renuncio a esse pensamento. Muitas vezes o pai renuncia, você aceita, né, e renuncia. Essa palavra, tenta lembrar daquelas profissões de fé. O termo, a maneira com que ele colocou, achei bem interessante, porque eu tenho feito isso muito, tá? Eu tenho feito isso muito. A gente está o dia todo aí na rua, essa vida louca que a gente leva, o tempo todo você sendo posto à prova. E você, o que foi o que o Eduardo falou, a partir do momento que você se aprofunda, né, na palavra, você tem isso realmente muito mais latente. Você vê os erros a todo instante. Coisas que antes passavam desapercebidos, era uma coisa muito... Né? Você estava na vibe do mundo. A partir do momento que tu tenta se encaixar aqui, nossa, todo o resto parece que faz uma barulheira ao teu lado. E aí você tem que estar o tempo todo fazendo isso com você mesmo. Né? É o desejo carnal, são as oportunidades que a vida às vezes te quer dar, que são erradas. Rapaz, é tanta coisa. E essa coisa do que falar, de como orar, de como pedir, é que eu achei bacana. Então, eu faço, mas talvez não esteja fazendo com... Vou copiar, vou fazer um Ctrl-C. Eu gosto muito dessa palavra renuncio. Eu acho uma palavra muito forte. Renuncio é uma palavra muito forte. Eu gosto. Outra coisa que eu falo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, eu renuncio. Eu não quero. Eu não vou. Obrigado. Mas pode ser tão simples quanto, não quero mais pensar nisso, não quero mais pensar no dia, quero pensar outra coisa. Pode ser tão simples quanto isso. Uma coisa que é interessante, eu bato sempre, por isso que às vezes eu fico forçando a barra para as pessoas orarem no fim. Aqui, porque o que eu gostaria muito que vocês saíssem desse curso com o entendimento que orar não é falar bonito. Orar é um diálogo de amor com Deus. Então, mesmo que você simplifique dizendo, não quero mais pensar nisso não, que isso não é de Deus. Acabou. Não tem que ser uma palavra bonita, porque para mim a palavra renunciar é uma palavra que me reposiciona de forma tão clara que eu gosto dela. Tipo, uma palavra me fala muito. Para mim aquela é a bala de canhão. A palavra tem poder e a palavra eu renuncio é muito forte. É muito bom. Mas é lembrar isso, que oração é esse diálogo de amor. E quanto mais você ora, na aula passada eu falei sobre o exam, né? Aquele exercíciozinho no fim do dia de 5 passos. Aquele é muito poderoso. Tão poderoso quanto de manhã cedo você começar o dia com uma reza. Por quê? Quando você reza ou quando você faz essa análise, esse exame de consciência no fim do dia, você está se lembrando do que você acredita que você fez de certo ou errado naquele dia e está se comprometendo a fazer uma coisa certa. Então você está em constante processo de transformação na direção certa. Mas o que acontece? Você está também se lembrando de tudo que é errado. Então, se você pensou no que é errado há um mês atrás, alguma coisa acontece, a tua possibilidade de notar que é errado é uma. Se você pensou nisso hoje de manhã, a tua possibilidade é outra. Você acabou de pensar sobre isso, é muito óbvio. Então, quanto maior a sua vida de oração, mais rápido você chega a, opa, isso não está legal. Dentro do pecado, nós temos o pecado venial e o pecado mortal. As palavras aqui, chave, são enfraquece e destrói. O pecado venial enfraquece a relação com Deus e torna e atrapalha a recepção da graça. Por quê? Na medida que você está em pecado venial, é muito mais difícil que você viva as virtudes. Vamos falar sobre as virtudes hoje. Nós já falamos sobre as virtudes teologais e cardeais. Vamos falar de novo hoje. Mas é muito mais difícil que viver virtude. Você, principalmente quando você transforma aquele pecado venial num hábito. Aí você já aceitou que o pecado faz parte da sua vida. Aquilo se torna um pecado mortal. Porque você aceitou que você não vai seguir formas de glorificar a Deus. Essa decisão é uma decisão de afastamento. Mas um pecado normal, você volta e meia com mais do que deve, coisas às vezes mais leves, ou tem inveja com frequência, ou tem raiva, sabe? Está de mau humor sempre no fim do trabalho.
Coisas que você já tornou hábito na sua vida, essas são as mais perigosas. Eu peguei uma lista de frases que eu gosto muito. Depois eu vou até no final ler para vocês essas frases. São doutores da igreja, tá? Tem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Gregório Magno, São Agostinho, Gregório Magno. Frases muito interessantes sobre o pecado e sobre essa questão. Aquela frase que você ouve a frase e fala, é verdade. É de se refletir, tá? Eu vou ler rapidamente, algumas pelo menos. E o pecado mortal quebra a nossa relação com Deus. É eu literalmente dizer, eu não te quero como parte da minha vida. E aí nós estamos falando dos 10 mandamentos, então vamos ver os vícios capitais, né? Os pecados capitais ou os vícios. Mas são pecados muito mais sérios. Esse pecado está dizendo, eu estou contra a vontade divina. E não quero viver a vontade divina. Por isso a importância do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, da reconciliação, de você poder dizer, olha, eu errei, mas apesar do meu erro indicar que eu quero me afastar, eu estou aqui para dizer, não, eu não quero me afastar. Me perdoa, eu quero me aproximar, me reconecta. Né? Porém, a absolvição do pecado é a absolvição, como eu acabei de falar, do pecado. Mas a pena causada pelo pecado continua. Um exemplo típico é, pegar um exemplo para você. Você jogou a pedra na janela do vizinho, quebrou a janela do vizinho. O vizinho é muito gente boa, te perdoa por isso. A janela continua quebrada. Então, cada pecado mancha a nossa alma. Literalmente, esse é o termo que é usado na nossa teologia, pelos anjos. Nossa alma está manchada, suja. Então, existem instrumentos. Quando você vai se confessar, você é absolvido do pecado. Ou seja, você se reconecta a Deus. Você volta a estar em estado de graça. Você pode comungar, você pode receber os sacramentos. Mas a sujeira que aquele pecado causou em você e em outros, porque nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos, pelas almas que nós salvamos e pelas almas que nós destruímos, a sujeira que nós causamos em nós e nos outros continua conosco. É por isso que existe o purgatório. Na medida em que você morre, você precisa de um processo de queima literal daqueles pecados. Então você tem que pegar aquele manto branco do fantasminha do Gasparzinho, e botar na lavanderia, lavar até ficar branquinho antes que você possa entrar no céu de novo. Isso é o purgatório. Esse Mas processo... as diligências podem... Vou chegar lá. Tá. Esse é o processo de limpeza das penas temporais. Então, é importante entender a diferença entre essas duas coisas. Porque às vezes a pessoa pensa assim, se eu me confessar, for perdoado, morrer agora, eu vou para o céu. Possivelmente. Mas você não vai para o céu, você vai para o purgatório. O bom é que, se você for para o céu ou para o purgatório, você já está salvo. A salvação é eterna. Você vai passar por um processo de limpeza antes. Mas você está salvo. Não tem um outro julgamento. Não tem assim, deixa eu ver se você se limpou bem ou não. Você vai ficar lá 800 anos se for necessário. Mas você vai ficar lá até estar limpo. Quando você estiver limpo, você então vai para o céu. Então é verdade que no dia do nosso julgamento, que pode ser quando nós morremos, ou no dia do julgamento final, no Apocalipse, nós vamos receber uma sentença. Que é uma sentença causada por nós ou por Cristo. Então, nesse momento, se você leva uma vida em que nessa vida você não procura a Deus, a tua alma vai respeitar isso. A tua alma é uma extensão do seu corpo. Corpo, alma, espírito. Os 3 níveis, né? O espírito faz parte da alma, mas é a parte superior da alma que se conecta com o Espírito Santo, com Deus. A alma se conecta com o corpo, conosco. Então, se você, quando morrer, você não buscou a Deus aqui, na hora do seu julgamento final, você não vai nem perguntar para Deus perdoa, não. Você vai se afastar dele. Porque é natural. A tua alma vai se afastar de Deus, vai fazer o que você fez em vida. E só tem 2 opções. Ou é aquela porta resplandecente, bonita, esperando você entrar, ou é a avenida larga para o inferno. Então, no momento da
do seu julgamento final, se você não buscou Deus aqui, na hora que você morrer, a tua alma naturalmente vai para o inferno. Não foi o julgamento. Agora, se você buscou a Deus, mas não buscou da forma certa, ou não buscou o suficiente, ou realmente não se arrependeu, aí você está exposto à misericórdia divina. É o momento que só quem sabe exatamente quantos pontos vale cada atitude é Deus. Os débitos e créditos. Os débitos e créditos, você conversa com Deus. O balanço final. O balanço final, ele nos deu um caminho dizendo o seguinte, olha, Cristo veio ao mundo para nos dar o caminho da salvação e disse, se você fizer essas coisas, você está demonstrando amor ao Pai. Amor a mim, amor ao Pai. E quem ama ao Pai, está com o Pai. Né? Então, porque eu brinquei, no fundo, de certa forma, está nas nossas mãos a decisão de ir para o céu ou não. Porque nos foi, bom, está sendo ensinado aqui, né? E nos foi passado qual é o caminho da salvação. A decisão por não seguir a nossa. Em cada decisão que nós tomamos, daí a importância do discernimento da aula passada. Nós tomamos decisão na direção certa. Tá? As penas temporais podem, porém, ser limpas. Então, você tem a opção de jogar um Clorox. Tá? Não, entendeu? O nome desse Clorox que você joga é indulgência. Nós vamos falar sobre indulgência na próxima aula. As indulgências limpam as penas temporais. Então, confessou, foi absolvido. Recebeu uma indulgência, está limpo? Amigo, se você falecer naquela hora, caminho direto para o céu. Não existe razão para você passar no purgatório. Tá? Mas na indulgência, na próxima aula. Quais são os inimigos da alma? O que nos leva a afastar de Deus? Tive que pensar aqui para fazer. São 7. Tá? Primeiro deles, o original, o orgulho, a soberba. O que é o orgulho? O orgulho é uma supervalorização das suas qualidades e uma subestimação das qualidades de todo mundo. Eu vou até ser bom por conversar com esse pessoal aqui. Eles são fraquinhos. Ô, pessoalzinho burro. Mas eu, na minha inteligência, vou ficar com eles porque é uma virtude. Eu sou bom. Eu sou católico. Eu sou humilde cristão. também. Eu sou humilde. Se eu não fosse humilde, eu seria perfeito. Né? Entendeu? No ambiente de trabalho, vê-se muito disso. A pessoa não tem paciência de trabalhar com outras pessoas porque ninguém faz tão bem quanto ele ou ela faz. Ninguém faz tão rápido quanto ele ou ela faz. Não consegue trabalhar em time. Ou só consegue trabalhar se está mandando o tempo todo. Porque tem que ficar pressionando, porque as pessoas não vão fazer, as pessoas não são tão responsáveis quanto você. Porque eu sou super responsável e tenho uma dinâmica pessoal super ativa, muito maior que esse pessoal que está aqui. Então, eu super qualifiquei a mim, super desvalorizei a todos os outros. O orgulho, meus amigos. Primeiro vício, primeiro pecado capital. Alguma pergunta? Não? A avareza. A avareza. Eu gostaria que se vocês fossem guardar, eu gostaria que vocês guardassem muita coisa dessa aula, mas guardando uma coisa com relação aos vícios, é essa palavra desordenada. Tá? Todos os vícios são sentimentos desordenados. E nós falamos nas primeiras aulas do curso, mas eu vou dar uma pequena volta aí no passado, sobre essa questão de Deus criou o mundo com uma ordem. As coisas têm ordem. E quando essas coisas saem de ordem, geram o caos. Deus criou hierarquia entre o mundo, o céu, o homem e as coisas do mundo. As coisas do mundo foram criadas para servir ao homem. Quando o homem começa a servir as coisas do mundo, olha aí, fora de ordem.
Deus criou o homem para servir a Deus. Quando o homem, em vez de servir a Deus, começa a servir ao mundo, olha a desordem das coisas. Então, toda vez que você tira de ordem as coisas, você cria o caos, você cria os vícios. Então, todos os vícios são sentimentos desordenados. No caso da avareza, é um sentimento desordenado por acumular riqueza. No momento em que você se vira para a riqueza e dedica o seu tempo à obtenção de riqueza, pela obtenção da riqueza, desordenadamente, não é pecado você ter boa condição financeira. Não é pecado. Mas quando isso se torna a sua busca, você acabou de trocar Deus pela riqueza. Você acabou de desordenar as coisas. Então, lembra aquele comentário de que aonde está o seu coração está seu Deus. O seu coração está no seu tempo. Aonde você coloca o seu tempo é onde é o seu verdadeiro Deus. Se o teu tempo está a trabalhar acima de qualquer coisa, o trabalho é seu Deus. E aí vai a pergunta, se você não dedica nenhum tempo a Deus, você realmente está amando Deus acima de todas as coisas? Então, para quem não desenvolve uma vida de oração, não dedica tempo, é o mesmo que dizer, você não é prioridade. Mas nós não damos prioridade aqui, mas quando chegar lá em cima a gente fala, eu quero que você dê prioridade a mim. Eu não te dei nenhuma atenção à minha vida terrena inteira. Mas agora que eu estou aqui, eu quero fazer parte da sua vida eterna. Corre o risco de ouvir, eu não te conheço. Corre o risco de ouvir, saia daqui, eu não te conheço. Entendeu? A inveja. A inveja é um sentimento desordenado, desequilibrado, desproporcional contra o sucesso e a felicidade dos outros. Então, quando as pessoas falam assim, tem um plano? Viva e faça esse plano. Deu certo? Se você quiser, você comenta com algumas pessoas, mas não alimente a inveja dos outros. Nem porque você não quer ninguém trabalhando contra a sua felicidade, nem porque você não quer permitir que outros tenham inveja. Ao não se gabar, você está salvando aquela pessoa que teria inveja de ter inveja. Então, a humildade de viver as suas vitórias sem se gabar delas é uma ajuda a que uma pessoa não viva vícios. Então não é porque eu não quero mal olhado. Mal olhado. Nós somos mal olhados o tempo todo. Nós somos envolvidos de demônios lutando para que a gente caia na tentação ininterruptamente. A gente não precisa de mal olhado de ser humano, não. Tem seres muito mais fortes em cima da gente. Mas o que a gente tem é trabalhar a virtude para permitir a virtude e evitar o vício. Certo? A ira, desejo desordenado de vingança. Uma coisa é você ter raiva, outra coisa é você ter ira. Raiva, humano, amor de Deus, pisou no meu pé, deu raiva. Pô, pelo amor de Deus, eu te expliquei isso 15 vezes, não aguento mais. Ou você tem raiva, é natural, é uma reação, é uma insatisfação a um ato. Mais uma vez, não alimenta, não consente. Sentiu, renuncio. A ira é o desordenado. É aquilo que deixou de ser controlado. Você não é capaz, você não é responsável. Não sou responsável pelos meus atos. Viu essa frase? Não faz isso, porque aí, a partir daí eu não sou mais responsável pelos meus atos. Isso é ira. Tomou conta de você. A sua racionalidade, a sua capacidade de discernir, a aula passada, em 3 segundos passar por aqueles 7 passos e chegar na decisão que glorifica a Deus e não que te afasta de Deus, aquela capacidade que te leva à consolação e não à desolação, vai para o espaço, porque você se permitiu o desenvolvimento da ira. Caiu no vício. Cobrimos 4. Tranquilo?
Luxúria. É o prazer desordenado, mas é mais do que o prazer desordenado. A luxúria é quando você se entrega aos prazeres da carne, sexuais, pornografias, mas também quando você usa os outros nesse processo. Então, a luxúria é um daqueles vícios que cada vez que você age nessa direção, você está carregando um monte de gente contigo. Cada vez que você tem uma noitada e usa uma pessoa, você é usada, você vai agir de forma diferente a partir daí. Aquela pessoa vai agir de forma... Querendo ou não, aquele ato muda as pessoas. E aquele ato pode fazer com que aquela pessoa, a desilusão de ser usado, passe a usar outras pessoas. Olha o efeito cascata de um vício. E aqui cai outros atos como masturbação, pornografia, tudo que está vinculado a desordenado ao sexo, tá? Especificamente também ao sexo. Mas é importante lembrar esse conceito do efeito cascata, de quando nós nos permitimos ter esses vícios. Porque, a todo efeito, toda vez que nós agimos com alguém, essa pessoa vai ter uma reação com relação a isso. E essa relação pode ser conosco, mas se essa pessoa tiver uma posição que não pode reagir conosco, ela vai reagir de forma até mais forte em outro. E aí ela cai na vingança. Então os vícios começam, uma começa a alimentar o outro. A gula, a busca excessiva pelo consumo, comida, bebida, mas você começa a misturar aí avareza e gula. Se você consumo excessivo de compras é avareza, não é riqueza, é um ativo, mas é um tipo de avareza, mas é também um tipo de gula. É um sentimento desordenado por acumular. O problema da gula é que, lembra que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus nos deu uma alma, permitiu que o Espírito Santo alimentasse aquela alma em nós, e nosso corpo faz parte da criação. Então, nosso cuidado com o nosso corpo faz parte do nosso respeito a Deus. Quando eu começo a prejudicar a minha saúde por uma busca incessante, bebida, comida, coisas que me destroem, eu estou destruindo a criação. É a mim. Eu sou a criação. Eu sou único. Nós vamos falar das virtudes mais para frente, mas a gula é onde você exercita a virtude da temperança, que é a capacidade de controlar os nossos instintos animais, as nossas emoções. E quinto, nós temos a preguiça. A preguiça, o interessante é falar assim, não, hoje eu estou com uma preguiça, hoje eu não quero fazer isso, mas isso é pecado. O primeiro ponto que a gente pensar é o seguinte, a gente não pode começar também a ver pecado em tudo. Isso dentro da igreja é chamado de escrúpulo. Quando você perde a mão, começa a ter sentimentos desordenados sobre o valor das coisas. Tá? Você tem que ter consciência do que são pecados mesmo. Deus vê o nosso coração. Então você não pode ver pecado em tudo, porque senão você se torna uma pessoa fechada para o mundo. E Cristo nos trouxe a alegria, nos deu condições de buscar a felicidade eterna. Então não é para que nós soframos o tempo todo vendo pecado em tudo. Então a preguiça, a tônica da preguiça vício é a preguiça de você buscar a Deus. É a preguiça de você buscar o bem. Daquele momento que você tem a opção. Vou fazer isso e vai fazer bem a mim, a um irmão. Não vou fazer não. Estou com preguiça. Se eu for à missa, eu vou dar carona para a pessoa tal e tal, que estão sem carro. Estou com preguiça, não vou à missa não. Se eu for ajudar naquela caridade, eu vou estar ajudando aquelas pessoas, né? Estou com preguiça, não quero não. Se você levar ao extremo, deveria estar malhando para minha saúde. Estou com preguiça, não quero malhar. Então, a preguiça, a assídia aqui,
É a preguiça de fazer algo que gratifique a Deus. É a busca do bem e se afastar do mal. É quando você pode agir e não age porque você decidiu que está cansado. Essa é a preguiça que é o vício. A preguiça de você trabalhou até 11 horas da noite e quer acordar às 8 em vez das 6 todo dia, que deu um cansaço, isso é entendível. Trabalhou a semana inteira que nem um louco. No fim de semana, no sábado, quer ficar quieto num canto, ler um livro. Isso é entendível. Eu estou falando aqui coisa muito pior. Coisa de você realmente decidir não agir em direção abrir mão da sua jornada de salvação por preguiça. Porque todos esses atos que eu falei são atos que te transformam e te ajudam no seu processo de salvação, de santificação. Então você abrir mão disso por preguiça, esse que é esse vício. Agora, como é que você luta contra os vícios? O antídoto divino para o vício para os vícios, são as virtudes. Temos dois tipos, virtudes teologais e virtudes cardeais. Virtudes teologais, fé, caridade e esperança. Ou fé, esperança e caridade. Fé é e lembra que nós falamos sobre a forma de ler a Bíblia? Lembra que quando chegávamos na leitura espiritual, tínhamos a alegórica, a moral e a anagógica? As três desenvolviam exatamente as três virtudes. A alegórica desenvolvia a esperança, a fé, a moral desenvolvia a caridade e a anagógica desenvolvia a esperança. Por quê? Se você ler a Bíblia da forma certa, vai te ajudar a desenvolver virtudes. Essa é a ideia, né? Você começa a viver a virtude. Você aprende o que são as virtudes e começa a agir com as virtudes. Então a fé é a certeza que se espera, a resposta do homem, tá? Na nossa escritura. A esperança é o desejo de estar com Deus. Essa é a nossa busca. Essa é a nossa esperança. Não estamos esperando por estar com Deus. E a caridade é você viver o amor de Deus nas suas ações. Não é o seu amor. É o amor incutido por Deus através da fé. A fé te permite receber a graça. A graça te transforma. E essa transformação faz com que você passe a amar como Deus quer que nós amemos. Não como nós queremos amar. Ou seja, para poder chegar nesse nível, você tem que receber a graça. Para receber a graça, você tem que viver os sacramentos. Daí a importância dos sacramentos da igreja, que nos alimentam de graça continuamente. Além das três virtudes teologais, temos então as armaduras. As armaduras vão diretamente contra os vícios. Nós temos a prudência. A prudência é a condutora das virtudes. Prudência. Devo fazer ou não? O momento que você para pensar, muitas vezes é o momento que você não faz a besteira. O momento que você faz a besteira é quando você não para para pensar. Quando você age com prudência, você pensa antes de agir. Mas o discernimento, voltamos ao discernimento, quando você tem capacidade, você para, pensa, 7 passos, vou agir. Prudência. Justiça. A justiça, aqui não é justiça do homem, é justiça divina. O que é justiça divina? Dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem tudo o que lhe pertence. Esse é o justo. Pertence ao meu irmão, à minha irmã? Pertence. Eu não quero. Se eu retirar algo que por justiça divina pertence a alguém, eu estou roubando. Estou indo contra um dos 10 mandamentos. Então, justiça é a vontade constante e firme. É um exercício contínuo de ser justo com Deus e com nosso irmão. Por quê? Para ser justo com Deus e com nosso irmão, nós precisamos amá-los. E ao fazer isso, amar a Deus com todas as suas forças, amar ao seu irmão como eu te amei. Amar ao próximo como eu te amei. Voltamos aos 10 mandamentos. Fortaleza. Falamos da fortaleza, um dos dons do Espírito Santo. É a tua capacidade de agir em direção ao bem e de se afastar do mal. Aquele momento que você fez discernimento, pensou, decidiu o que tem que fazer, mas o que você tem que fazer é ruim para você.
Eu sei que é isso que eu deveria fazer, mas vai me dar maior dor de cabeça. É aí que você pede fortaleza. Me ajuda. Me dá a força de agir, mesmo não sendo bom para mim, porque este é o bem. Fortaleza. E temperança. Eu falei a sua capacidade de controlar os seus instintos, principalmente os instintos animais. Então, a temperança é aquele momento que naturalmente você agiria numa direção, mas porque você é alimentado sobrenaturalmente, você consegue controlar. E como é que você é alimentado sobrenaturalmente? Através da graça, que vem como resultado de uma vida de oração e participação nos sacramentos. Daí a importância da missa também. A parte da confissão, nós falamos quando cobrimos o sacramento da reconciliação, ou a confissão, mas os 5 passos novamente, para quem esqueceu. Primeiro você faz um exame de consciência. Relembra quais são os vícios, quais são os mandamentos, quais são as crenças fundamentais. Dá uma relembrada no que você deveria estar fazendo. Aí você vai ver o que você não fez. Então você fez um exame de consciência. Então você sabe sobre o que você vai pedir perdão. Isso é importante. Tem gente que fala assim, não confessa o tempo, vamos confessar. Não pensou em nada, não fez nada, chegou lá no horário, padre, eu pequei porque eu... né? Aí vem o ato de contrição, o arrependimento. Quando você identificou o que você fez, você tem condições de se arrepender. Quando você não identificou, que arrependimento existe? Não existe perdão se não existe arrependimento. O padre pode até te absolver, você não está absolvido a Deus. Isso é importante entender. O padre não é Deus. Ele está em persona Christi. Tá? É Jesus Cristo que está te perdoando. Agora, se você não estiver arrependido, se você estiver mentindo para o padre, aquela absolvição não é sacramental, não é válida. O padre ele pode até dizer que está absolvido. Você não está. E você sabe que não está. Você sabe que você omitiu. Você sabe que você usou palavras para não dizer o que você tinha que dizer. Você pensa que está enganando quem? Né? Você pensa que está enganando quem? Você veja bem, padre, porque na quinta-feira à noite choveu e aí por acaso eu atropelei um cara, mas aí logo depois disso eu dei uma pizza, entendeu? Então é importante, na medida que você fez o exame de consciência, você fez a sua contrição, agora você sabe sobre o que você vai se arrepender e pedir perdão. Aí você tem que, no processo de arrependimento, ter um propósito de mudança. Poxa, me arrependi que eu comi carne sexta-feira. Sexta que vem temos churrasco. Não, eu estou super arrependido que eu comi carne nessa sexta-feira. Não deveria. Aí, sexta-feira tem futebol e churrasco. Vamos. Confirma aí, está confirmado. Não houve um propósito de mudança. Então, aquele arrependimento não é real. O arrependimento é exatamente a sua busca de não fazer aquilo de novo. Vai fazer? Muita gente vai. Somos humanos. Por isso que existe o sacramento da confissão. Porque Deus sabe que nós somos pecadores. Nós não somos santos, nós somos pecadores. Por isso que nós estamos na terra do inimigo das almas. Isso daqui não é o reino de Deus. Isso aqui é o reino do inimigo das almas. Leia as Escrituras, você vai ver que Deus enviou Lúcifer para a terra, aonde ele reina. A terra é isso daqui. Enviou não, né? Enviou com carinho. Né? A partir do momento que você sabe o que tem que fazer, se arrepende e tem um propósito de mudança, aí você vai conversar com o padre e falar sobre isso. Aí o padre, você confessa, o padre te absolve e normalmente dá uma penitência. Reza um Pai Nosso, 2 Ave Marias, ou reza 50 Pai Nosso, 70 Ave Maria, você já sabe que o negócio foi abençoado. Mas esses são os 5 passos. Eduardo, a penitência ela não é obrigatória, correto? O padre pode não dar uma penitência. O padre pode não dar uma penitência. Porque recentemente eu tive uma pessoa que falou
de uma confissão que fez e que se decepcionou porque o padre não deu uma penitência para ela. E depois eu conversando, inclusive, com o padre Abel, e ele me falou, não é obrigado. Não é obrigado. O padre não é obrigado. Deixa eu ajustar minha resposta. A penitência, ela é obrigatória. Se o padre te deu uma penitência, você tem que cumprir. Ah, sim. Tá? Agora, dado a análise que o padre fez, pode ser que ele decida não te dar a penitência. Ele não vê a necessidade de uma penitência. O padre Abel me deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele falou, Leonardo, eu já tive casos de não dar uma penitência porque a pessoa já estava vivendo uma. Porque o padre, Ele teve tanto é que você sensibilidade. pode falar, é muito difícil você ter uma contrição, um ato de contrição perfeito, Uhum. né? Mas se você tem um ato de contrição perfeito, você está perdoado. Entendeu? Então, quando você chega lá e o padre sente em você que você fez o exame, você entende o que você está fazendo, e ele sente o arrependimento, pode ser que ele fale exatamente isso. Você já está vivendo a penitência. Não preciso te dar. Agora eu quero te absolver. E aí tem a fórmula, Uhum. né? O texto é fixo. Então, conclusão. O estudo do pecado revela a necessidade de modificação, de redenção. O reconhecer a gravidade da ofensa é o primeiro passo para a cura. Você estava falando da importância do pecado, não é somente o arrependimento, mas é o que nos transforma. É o fato que a gente começou, vimos o erro e não queremos aquele erro de novo. Ou seja, começa a nossa metanoia, a nossa transformação. A vida cristã é um combate constante. Vigiai e orai. Aqui eu estava falando, nós estamos ininterruptamente sendo bombardeados pelo inimigo. E não basta evitar o mal, os vícios, é necessário cultivar ativamente o bem e as virtudes. A nossa fé é uma fé vivida. Nós temos que ter obras. Então, as nossas atitudes como resultado da transformação somos nós tentando viver as virtudes. Então, quanto mais nós pecamos, menos nós vivemos as virtudes. Mais próximas estamos dos vícios, mais distante de Deus, mais próximo da churrasqueira. Mas tem as frases aqui interessantes. Eu vou passar rápido, nós vamos fazer um exercício de reflexão agora. Léo e a Mainara vão nos ajudar. Mas Santo Agostinho ensinava: o pecado não é amar coisas erradas, mas amar coisas certas na ordem errada. Qual é a questão da desordem? São João da Cruz. O demônio se alegra mais com um pequeno apego tolerado do que com um grande pecado confessado. Olha, quando nós conversamos, se você transformar um pecado venial num hábito, É pecado de estimação. virou um pecado de estimação. O demônio adora isso, porque você virou um pecador ininterrupto, passou a ser da sua forma de ser. Então ele prefere muito mais esse caso do que você ter um grande erro e se confessou, se arrependeu, se confessou, acabou, ele não tem mais espaço para operar. A janela se fechou. São Tomás de Aquino: pecado mortal é aquele que destrói o princípio vital da alma, que é a caridade. Ou seja, ao pecar nós nos afastamos de Deus. Ao nos afastar de Deus, nós deixamos de receber a graça. Ao não receber a graça, não desenvolvemos o amor de Deus. Ou seja, perdemos a capacidade de ter a caridade, que é o amor divino. Santa Teresa d'Ávila: Deus não se escandaliza com nossas quedas, mas com a nossa falta de humildade depois delas. Esse é o falso arrependimento. É o que nós falamos na aula passada sobre as pessoas que têm uma etiqueta cristã e não uma ética cristã. Eu vou parar por aqui, tem mais frases, mas você vê como tem tantas frases muito bem colocadas que nos fazem pensar, né, sobre muitas coisas que nós conferimos. Então, vamos fazer agora um exercício de reflexão.